queria compartilhar com vocês então a palavra de Deus nessa noite. Gênesis 16, a partir do versículo 1. Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 16, lemos os versículos 1 e 2 aqui, que conta sobre um contexto de Abraão e Sara, que era um casal que se amava, que vivia uma vida, né, de comunhão, de amizade. Como nós vimos esses dias, foi falado aqui, né, que Sara era companheira de Abraão, onde Abraão ia, Sara ia, eles eram próximos. E eles tinham, na verdade, uma situação que, especialmente naquela cultura e naquele momento, era uma situação delicada, bastante delicada, que era o fato de Sara não ter filhos. Isso trazia um peso para o coração de Sara. Isso trazia uma aflição, algo que afligia Sara. Durante a vida deles, durante aquele relacionamento, durante o caminhar da vida daquele casal, isso era um peso para o coração de Sara. Sara não poder ter filhos. Como eu disse, especialmente para aquela cultura, para aquela época, para ser um casal, uma família realizada, necessitava-se ter filhos, porque o ter filhos garantia que aquela família ia preservar a sua terra, ia preservar a sua herança. Era uma garantia para a família de perpetuar as suas propriedades, de perpetuar os seus bens, aquilo que eles possuíam, as suas propriedades, a sua possessão na terra. A parte de terra que eles tinham possessão naqueles lugares era garantida pela geração dos filhos. Senão, acabou, né? Acabava a família. E isso era uma tristeza, tanto para o coração de Abraão e especialmente para o coração de Sara, porque para aquela cultura, para aquela época, o não ter filho sempre era culpa da mulher, né? Numa cultura extremamente machista, né? A culpa era da mulher, não tinha filhos, a culpa era da mulher. E, na verdade, como eu disse, eles eram um casal amigo, um casal que se acompanhou. Sara foi conivente com tudo que Abraão fez, com tudo que Abraão falava, né? Não só submissa, mas companheira daquilo que ele vivia. Mas por causa dessa falta que eles tinham, por causa de algo que lhes faltava, eles viviam uma tristeza. Eles viviam uma ausência na vida deles. E essa falta de algo trouxe uma tristeza para o seu coração, que fez eles tomarem uma atitude, se anteporem à ação de Deus. Isso não lembra alguma coisa para nós, irmãos? Não lembra algumas atitudes antecipadas da nossa vida, muitas vezes? Não lembra um pouquinho a Sarinha que nós lemos aí? Essa é uma Sara, aquela é outra Sara que nós lemos agora há pouco na questão da homenagem aí para as mães, né? A gente muitas vezes não se atrapalha um pouquinho, não se antepõe, não faz as coisas de uma maneira sem depender de Deus, sem esperar em Deus, sem confiar verdadeiramente, simplesmente porque a gente muitas vezes tem, Deus prepara, Deus dá tudo para nós, nós temos as coisas de uma maneira que estão bem diante do Senhor, mas porque falta uma coisa, porque falta algo que parece que seria o primordial, a gente tem que tomar uma atitude, fazer alguma coisa, se antecipar, antes de que Deus possa
agir na nossa vida. A gente quer sempre achar que pode resolver as situações antes de Deus agir, né? Parece que Deus não está. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe o que é melhor? Será que Deus não vai agir logo? O que está acontecendo? E o que Sara fez? Então, Sara fala para Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Eles eram tão concordantes, veja, que nesse caso, Sara falou para Abraão: faça, e Abraão foi e concordou. E Agar, que é esta serva que Sara pede para Abraão tomar como mulher naquele momento para gerar filhos, Agar era uma estrangeira, ela era egípcia, e ela não era só uma serva, ela era uma escrava. Aqui fala serva, mas ela não era uma serva no sentido de uma empregada assalariada, como a gente conhece nos modos de hoje. Ela era uma escrava dentro da casa de Abraão. Então ela era escrava, ela era estrangeira, ela era ali sujeita ao que a senhora dela mandasse, o seu senhor mandasse, o seu patrão. E por essas informações que a gente tem, a gente deduz que o quê? Que além disso, Agar era pobre. Se ela não fosse, se ela se ausentasse da casa de Abraão e de Sara, ela não tinha nada. Ela dependia completamente dos seus senhores. Essa era a situação de Agar. Então, vamos ver aqui os versículos 3, 4 e 5, diz assim: então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha só, Sara fala para Abraão: toma a minha serva, gera um filho. Quando a serva engravida, e ela percebe que está grávida e que a senhora não pode ter filhos, ela começa a se sentir alguém. Porque ela não tinha nada. Na casa ela era escrava, ela era subjugada, ela era usada como objeto, agora você vai habitar com meu marido, agora você vai ficar aqui, agora você vai fazer o que eu mando, agora você vai fazer assim. No dia em que ela tem algo que a senhora dela tem, ela tem a única coisa a mais do que a senhora dela, tem, é o filho, é o fato de poder gerar. É a única vantagem dela sobre Sara, é essa. Então ela parece que se sente um pouquinho melhor, mas de fato nem é verdadeiro isso. Porque naquele momento o que vigorava era a lei de Hammurabi. Pela lei de Hammurabi, o filho da escrava dada por mulher ao Senhor, de fato, de verdade, ele era filho legítimo da senhora. Então, no dia que o filho nascesse, ele também não ia ser filho de Agar. Ele ia ser filho de Sara. Ele ia ser filho legítimo da senhora. Então, ela só estava... A única vantagem dela era, por pouco tempo, o fato de poder gerar. Então, aquela mulher se sentiu um pouquinho melhor, um pouquinho em vantagem do que a sua senhora. E por causa disso, Sara então fica com uma raivinha dela, uma raivona, de fato. E começa a humilhar Agar, começa a desprezar. E a palavra aqui que usa, aqui diz que vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E
e eu dei a minha serva, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. E Sara começa a humilhar a Agar. Sara começa a maltratar a serva. E a palavra que é usada no hebraico é no sentido de rebaixar, afligir, até bater. Então aquela mulher estava passando por tudo que alguém não quer passar na vida, né, irmãos? Primeiro ela era escrava, serva ali, pobre, usada como objeto. Depois, quando ela pensa que ela vai se sentir alguém, ela é humilhada porque a senhora dela também acha que ela não tem direito nenhum dentro daquela casa. E era a cultura da época. Aí, no versículo 6 diz assim: respondeu Abrão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Então Sara humilhou-a, né, como a gente falou, e ela fugiu da sua presença. E Agar foge. E para onde Agar vai fugir? Gente, naquele tempo, aonde eles estavam, não tinha muito para onde fugir. E Agar vai fugir para onde? Para o deserto. Agar sai da casa de Abraão, embora ali ela fosse escrava, estrangeira, era obrigada, né? Ela veio de um tipo de cultura, ela foi obrigada a se encaixar na cultura de Abraão e tal. Embora tudo isso, saindo dali, para onde que ela vai? Apesar de tudo, ela vai fugir para onde? Para o deserto. E quando a gente se encontra diante das dificuldades, diante das provações, diante dos problemas, diante das lutas, irmãos, muitas vezes a gente quer fugir, né? E quando a gente pensa em fugir, a gente fala: agora eu vou sair do problema, agora eu vou sair da dificuldade, agora eu vou fugir, eu não quero e tal. Você pensa que você fugiu, quando você abre os olhos, sabe onde você está? No deserto. E a gente pensa que o deserto é ruim, mas o deserto é bom, irmãos. No deserto, muitas vezes, é o lugar onde Deus vai te alimentar, Deus vai te ensinar, Deus vai te tratar, Deus vai te reconstruir, Deus vai fazer de você uma nova pessoa, Deus vai te dar uma nova força, Deus vai fazer uma aliança com você no deserto, porque foi ali no deserto que Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. E ali no deserto Deus ensinou o povo a ser povo de Deus. Ali no deserto Deus ensinou o povo a caminhar, a andar, a se corrigir. Ali no deserto Deus fez aliança com o seu povo. Porque às vezes a gente quer fugir das dificuldades e dos problemas. E corre para onde? Onde a gente vai parar, irmãos? Não tem jeito, a gente vai acabar no deserto. Mas lá no deserto, nós vamos ter a providência, o socorro, a visitação de Deus. Quando Agar estava lá no deserto, quem encontra Agar lá? O anjo do Senhor. Versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então, é no deserto, aonde você estiver, o Senhor vai te achar. O anjo do Senhor foi ali e falou para ela: de onde vens e para onde vais? Interessante, né? Será que Deus não sabia de onde vinha Agar e para onde Agar estava indo e o que ela estava fazendo no deserto? Mas muitas vezes, diante das nossas dificuldades, Deus começa a sondar o teu coração. Deus começa a perguntar para você: o que realmente que está te incomodando?
O que vem na tua vida? Qual é a história da tua vida? Deus pergunta sobre o teu passado. Da onde você vem? Qual é a tua história? Sabe por quê? Deus não quer te condenar pelo teu passado. Muitas vezes a gente pensa que Deus está perguntando do nosso passado para nos condenar pelo nosso passado. Mas Deus te pergunta sobre o teu passado para te curar do que o teu passado te causou. Então, se Deus hoje está te perguntando de onde você vem, o que você já fez, qual foi os pecados que você cometeu, o que aconteceu na tua vida passada, não é porque Deus quer te acusar, que Deus quer te castigar, não, é porque Deus quer curar das feridas que o teu passado te causou. E quando Deus te pergunta para onde você vai, o que você pensa em fazer no teu futuro, Deus diz para você: os meus planos não são os teus planos. Eu tenho um futuro melhor para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho uma resposta. Eu tenho algo especial. Eu tenho uma vida nova para você. Se você pensa em fugir da presença de Sara, se você pensa em fugir dos teus problemas, esquece. Eu tenho uma solução melhor para você. Você não tem que fugir de nada, não. Eu estou contigo, seja no deserto, seja na casa de Sara, seja onde for, não precisa fugir de nada. Eu conheço o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Eu sou o teu Senhor, aonde você estiver. Então o anjo do Senhor fala com Sara e pergunta: para onde você vai? Eu tenho algo para você. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. E então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi e está entre Cádiz e Bered. O anjo do Senhor fala para Agar: sabe o que você vai fazer, Agar? Volta para a casa de Sara. Aí ele fala: Nana, ela pensa assim: não pode ser o anjo do Senhor esse daí. Está me mandando voltar para a casa daquela que me humilhava, me maltratava, me fazia de escrava, que é o que ela era. Não pode ser o anjo do Senhor. E às vezes Deus dá umas ordens tão loucas para a gente, e você fala: não pode ser Deus me dando uma ordem louca dessa, uma palavra tão fora do que eu imaginava. Eu queria fazer uma coisa, Deus me manda fazer exatamente o contrário. A gente fica meio contrariado com Deus. Agar deve ter pensado: sabe por que esse Deus aí está falando assim comigo? Porque Ele é o Deus deles. Então Ele está me mandando voltar lá para eles, para a casa deles, para servir a eles. E às vezes a gente fica bravo com Deus. Deus fala pra gente: obedece, faz o que está na minha palavra, faz do jeito que eu estou falando, ainda que seja contra a sua vontade, ainda que seja contra o que você gosta de fazer, não faz assim não, faz o que eu estou mandando. Parece que não é a melhor coisa, porque não é o que a gente quer fazer. Não é o que a carne quer, não é o que parece mais cômodo, às vezes nem é tão cômodo assim, porque o deserto não era tão fácil assim, né, irmãos? Não tinha nada no deserto para Agar. Mas pelo menos ela estava saindo daquela situação, só que ela estava saindo, né, sem nada e ainda por cima enfrentando a solidão, a falta de provisão, tudo. Mas ela estava livre da escravidão, livre da humilhação. Agora eu vou ter que voltar para aquela vida? Mas Deus sabe tudo, irmãos. Muitas vezes a gente quer que Deus haja do nosso jeito, no nosso tempo, no lugar onde a gente quer.
E Deus tem um plano diferente para nós. Porque junto com a palavra que Deus deu para Agar, Deus deu uma promessa. Deus falou: volta para lá, porque eu vou fazer dessa tua semente aí, dessa tua descendência, um grande povo tão numeroso que não vai se poder contar. Eu tenho uma promessa para a tua vida, mas eu vou te dizer uma coisa: se você continuar aonde você quer, do jeito que você quer, fazendo como você quer, vai dar tudo errado. Me obedece, volta para a casa de Sara, porque lá eu vou te abençoar. Estranha essa ordem de Deus, né? Por que será que Deus falou isso para Agar? Porque jamais Agar sobreviveria grávida no deserto. E Deus sabia disso. Para aquele momento, para aquela situação de gravidez de Agar, o lugar seguro era a casa de Sara. Então naquela hora, a ordem de Deus: volta. Fugir naquela hora não era a melhor coisa. Volta. Como que você vai sobreviver aí no deserto, nessa situação? Essa é a resposta possível nesse momento. Para você, Agar, volta. Muitas vezes a gente quer o que quer, mas Deus diz: para você a resposta agora é essa. E quando a gente tem confiança em Deus, a gente ouve o que Deus tem para nós, recebe a palavra de Deus no nosso coração e obedece com confiança, sem questionamento. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor tem para hoje? É isso que tem para hoje? Porque às vezes a gente fala assim: e amanhã? E o que será amanhã? E o que vai ser do amanhã? O amanhã está nas mãos do Senhor. Deus tem uma promessa para você? Deus tem uma promessa para você? Deus tem uma promessa para você? A promessa do Senhor é compromisso dele cumprir. A promessa do Senhor é responsabilidade dele cumprir. Ele tinha uma promessa para Agar e ele disse que ele ia cumprir. Mas naquele momento, o que ele tinha para ela é: volta para casa de Sara. Sabe, a promessa do Senhor é responsabilidade dele cumprir na tua vida. Mas a palavra dele para você hoje é: me obedece. Me obedece. Fica onde Deus mandou você ficar. Faça o que Ele mandou você fazer. Não saia da posição que Ele mandou você estar. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer as coisas antecipadamente. A gente quer, sabe, fazer tudo fora da hora, fora do lugar, fora das coisas de Deus. A gente quer fazer pela nossa mente. Nossa mente é tão pequenininha, enxerga só até aqui. Fugir de Sara era o maior livramento para Agar, mas era morte. O que tinha para ela no deserto era morte. Agar não ia sobreviver. E a ordem foi: volta. Deus tinha para ela uma promessa. E aí então Agar entendeu: Deus está me ouvindo e está me vendo. Ela disse: aqui é o lugar do Deus que vive e vê. Beer Lahai Roi, o Deus que vive e vê. Ela chamou o poço que ela estava ali, sabe? Porque em qualquer lugar que você estiver, ainda quando a gente se esconde, a gente às vezes se esconde de Deus, a gente se esconde dos problemas, a gente se esconde das dificuldades, e muitas vezes a gente não quer que Deus se intrometa. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não quer que Deus se intrometa. E quando a gente se esconde de Deus, porque a gente não quer que Deus ponha a mão, até ali Deus nos vê. Até ali Deus nos vê, né? Nós estávamos conversando hoje, na aula da escola dominical, quando Adão e Eva pecaram no Éden, comeram o fruto proibido, o que aconteceu? Perceberam que estavam nus e fizeram o quê? Se esconderam. Quando chegou aquela hora da visitação de Deus no jardim, na viração do dia,
eles fizeram? Se esconderam de Deus. E Deus está lá e diz: Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. Às vezes, diante das enrascadas, dos problemas, das dificuldades, das situações, nós queremos nos esconder de Deus, porque a gente sabe que a gente se meteu num problemaço. E é melhor que Deus não chegue perto, mas ainda assim, Deus te vê. Mas quando Deus chega e vê, Ele fala: olha, eu vou dar uma solução nesse problema. Volta para o lugar da bênção. Volta para o lugar da obediência. Volta para a minha casa. Volta para o lugar da aliança. Volta para o lugar onde tem a bênção do Senhor. Volta para a posição. Volta para a palavra. Volta para o lugar da promessa. Porque ali eu vou fazer com que tudo que eu falei aconteça na tua vida. Agora, se você ficar longe, se você fugir, se você se esconder, ali você vai morrer. Ali não tem saída para você. Volta para o lugar da promessa de Deus. Volta para o lugar da palavra. Porque às vezes a gente pensa que saindo, se escondendo, fugindo, a gente tem alguma chance. Não há chance nenhuma fora do lugar onde Deus quer que você esteja. É o que está na palavra do Senhor. E aí, Agar voltou, Ismael nasceu. E depois que Ismael já está grandinho, Ismael está com 14 anos, nasce Isaac. Voltou, deu tudo certo, o que Deus falou. Ela foi feliz, nasceu o filho, foi bem, o filho foi criado. Abraão, cria esse filho. Sara, mais ou menos, cria, tal, fica ali o filho de Abraão. Ela tem as provisões da casa de Abraão. 14 anos esse menino cresce bem, mas de repente, o filho que era para ser o filho que Deus já tinha prometido para Abraão lá atrás, nasce Isaac, quando Ismael tem 14 anos. Vamos lá ver em Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E aí depois no versículo 8 diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Era uma briga constante, né? Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Quando eles fazem essa festa para Isaque, Isaque já tem 3 anos de idade, mais ou menos, porque eles não faziam festa logo que a criança nascia, que nem aqui que a gente já faz, logo, nasce, festa, 1 aninho, festa, 2 anos, festa, a gente vive festejando, glória a Deus, porque a gente gosta de festa mesmo. Mas eles esperavam um pouquinho, porque o risco de mortalidade infantil era altíssimo. Então, mais ou menos aos 3 anos é que eles davam realmente uma festa pela criança que nasceu, porque aí eles já tinham praticamente certeza que a criança ia viver. Era mais ou menos nessa fase que eles tinham essa segurança de que a criança ia vingar, com 3 anos mais ou menos. Abraão teve Ismael com 86 anos e Isaque com 100.
Então, Ismael tinha 14 anos, mais ou menos quando Isaac nasceu. Depois, quando eles fizeram uma festa, Ismael tinha 17 e Isaac 3. Mais ou menos isso, né, irmãos? Então, já havia passado aquela fasezinha do bebezinho e tal, e eles estavam mais seguros. Só que agora, primeiro era assim, ninguém tinha filho. Sara não tem filho, e quem vai ter filho? Essa era a briga. Aí Agar tem filho. Primeiro a briga era para quem vai ter o filho, e agora a briga é quem vai ser o herdeiro. Então elas viviam nesse conflito, né? Era um conflito constante. E às vezes a nossa vida é sempre assim. Sempre um conflito. Quando não é por uma coisa, é por outra. E quando a gente não tem motivo, a gente arruma motivo para ter conflito na vida, né? Tem gente que tem tudo para ter paz e arruma conflito, especialmente na família. Especialmente as famílias. Eu nunca vi isso. Tem família que tem tudo para ser feliz. Tem casal que tem tudo para ser feliz. Tem filhos, pais que tem tudo para ser feliz. E quando não tem motivo para ser conflito, arruma um. Para ter conflito, arruma um. Quando não é por esse motivo, é por outro. Quando não é por outro, é por outro. Tem tudo para ser feliz. Por que você está arrumando motivo para ter conflito? Aqui até tinha um motivo meio importante. Herança é um dos maiores motivos para ter conflito até os dias de hoje, né, irmãos? A gente vê que tem filhos que matam os pais por causa de herança. Tem pais que matam os filhos por causa de herança, que nós vimos aí há pouco tempo. Coisa terrível, terrível, diabólica, satânica. Como é que pode subir no coração de uma pessoa uma ganância tão grande, não é? Então, coisas terríveis. Como é que pode um negócio desse? Mas as brigas por herança. Então, muitas vezes, nós estamos em conflitos. Mas também, muitas vezes, nós estamos divididos. Temos dúvidas. E aí quando entra esse tipo de coisa no nosso coração, a dúvida, o conflito, a divisão, não sabemos se vamos aqui, se somos daqui, se somos dali, se estamos aqui, se estamos ali. O Senhor quer banir esse tipo de coisa do seu coração, sabe, queridos? Deus tem uma resposta para a sua vida. Aí no versículo 14 diz assim, então, versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Olha só. Agora, Agar é mandada embora. Na primeira vez, ela fugiu. Agora, Agar é mandada embora por Abraão. E agora ela é mandada embora só com pão e água. E às vezes a gente vai para um... Aí, né, chega numa situação que Deus fala para a gente, agora vai. Vai. E parece que a gente não tem nada, né? Só pão e água. Mas, se a ordem de Deus é ir, o que tiver na nossa mão é suficiente, porque nós não precisamos mais de nada do que o pão da vida e a água da vida, amém, irmãos? O pão e a água é tudo que nós precisamos. Para nós vivermos, se a gente tiver o pão, a água, a gente tem tudo que a gente precisa. E Agar, quando vai para o deserto, na verdade, nessa vez, ela vai mais feliz. Sabe por quê? Porque ela pensa assim, bom, agora eu não sou mais escrava. Eu estou saindo livre. Porque quando ela sai fugida, ela continua escrava. Mas agora não, quando ela é despedida, ela sai livre. Segundo, ela leva com ela quem? O filho. O filho que era de Sara, não é mais de Sara. Ela leva com ela, o filho é dela. Que alegria, estou livre e tenho meu filho para mim. Poxa, até que eu estou saindo bem dessa história. Parece que a promessa está dando certo. E de repente ela está indo para o deserto de novo. Porque não tem para onde ir, irmãos. Saiu de lá, o que tinha em volta de onde eles viviam? Deserto. E a nossa vida é assim, irmãos. Tem dias de altos e tem dias
baixo. Um dia está tudo bem, outro dia vem luta, outro dia vem. O que vem depois da luta? O que vem depois da luta? Vitória. Então um dia de vitória, outro dia de luta, outro dia de vitória. A gente tem que ter certeza disso, que depois de uma luta vem vitória. Mas depois da vitória vai vir o quê? Outra luta, porque nós estamos nesse mundo. E depois da outra luta vai vir o quê? Outra vitória. Se nós caminhamos com Cristo, nós vamos caminhar sim. Pode vir outra luta, mas também vai vir outra vitória. E aconteceu isso com Agar. Agora ela sai contentinha. Estou livre, estou levando meu filho e tem um pouquinho de pão e de água. Parece que eu estou numa situação boa, mas passa um pouquinho e acaba o pão e acaba a água. E aí sobra para Agar uma liberdade que ela não sabe o que fazer com ela, porque ela não sabe para onde ir. E um filho quase morto, um filho moribundo. Então, a vida da gente, irmão, se a gente não caminhar com Deus, se a gente não viver com Deus, se a gente não depender de Deus, nós não sabemos o que fazer da nossa vida. É por isso que nós temos que andar em dependência constante, em submissão constante e não sair da obediência constante. Tem que ser assim. Porque na vida da gente vão ter dias lindos, maravilhosos, alegres e felizes. Mas no dia seguinte pode ser que venham lutas e provações e dificuldades e afrontas. E eu tenho que continuar, sejam nos dias fáceis ou difíceis, eu tenho que continuar na dependência, na obediência, na confiança e na fidelidade de que o meu Deus está comigo. É assim que eu tenho que viver. Porque não tem outro jeito. Se eu viver de outro jeito, eu vou falir. Eu vou perecer. O que manteve Agar viva e a promessa de Deus cumprida na vida dela foi que ela teve ali a presença de Deus na vida dela. Porque Agar não tinha outra esperança. Agar não tinha para onde ir. Agar não tinha outra possibilidade. Então, queridos, Agar vai embora com essa situação. E ela, diante dessa situação, não podia fraquejar. Não podia desistir. Se Agar fraquejasse ali, ela ia ver morrer seu filho. E ela ia morrer. E ela quase fraquejou. Agar deixa seu filho e diz assim: bom, agora eu vou ficar até um pouquinho longe, porque eu não quero ver o menino morrer. Ele está morrendo de sede, né? Os versículos 15 e 16. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas o que ela fez? Ainda que ela sabia que o menino estava morrendo, o que ela fez? Senhor, socorro, meu filho está morrendo. Parece que não tem mais saída, mas há um grito de socorro que a gente pode levantar, um clamor ao Senhor. Porque agora eu estou nesse deserto e foi o Senhor que me mandou para cá. Se a gente está na obediência e Deus nos mandar para o deserto, você pode chorar, você pode clamar, porque se Deus te mandou, ali Ele também vai estar com você. Aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. E naquele lugar, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Lá no começo o anjo perguntou: de onde vens e para onde vais? Mas agora diz: o próprio Deus ouviu o choro do menino.
Então, da primeira vez, o anjo, mas agora o próprio Deus diz: eu estou aqui, eu estou ouvindo o teu clamor, a tua súplica. O próprio Deus responde, Deus ouve o choro. Então ele pergunta: o que tens, Agar? Deus perguntou sobre o passado, Deus fala sobre o futuro, e agora Deus fala sobre o presente de Agar. Parece que ela só tem aquilo, o pão acabou, a água acabou, o filho está morrendo, ela não sabe para onde ir, e Deus pergunta: o que você tem, Agar? Agar fala para Deus: eu não tenho quase nada, Deus, eu tenho um filho morrendo, para que isso serve? Deus fala: tudo que você tiver, põe nas minhas mãos, porque para mim isso é o suficiente para te abençoar. Tudo que você tiver, põe nas mãos do Senhor. Seja o teu problema, seja a tua luta, seja a tua impossibilidade, seja a miséria, seja o resto, seja o final. Ponha nas mãos do Senhor, porque é o suficiente para Ele te abençoar. É isso que Deus quer de nós. É essa ligação constante, porque Ele está vendo daí aonde você está. Do lugar onde você está, seja na casa da servidão, seja no lugar da liberdade, seja no deserto, seja no lugar sem saída, seja no escondido, aonde você está, Deus está vendo, Deus está conhecendo. Então nós temos que crer que o Senhor tem algo para você. Não temas, porque Deus ouviu o choro aí onde você está. Não temas, Deus está ouvindo o seu choro aí onde você está. Na situação onde você está, Deus está ouvindo o seu choro. Presta atenção no que eu vou fazer com você, diz o Senhor. Presta atenção na resposta que eu tenho para você. Presta atenção naquilo que eu vou te dar. Ergue-te, Agar, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus tinha uma promessa para Agar. Eu não esqueci a promessa que eu te fiz, Agar, 17 anos atrás. Quando você estava grávida dessa criança. Eu não esqueci que eu fiz uma promessa que ele ia ser um grande povo. Lembra, Agar, que eu falei com você? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, como eu prometi. O que foi que Deus prometeu para você? Passa o tempo, e a gente começa a passar por uma luta e outra, parece que não vai acontecer nada. E você fala: será que Deus está comigo nesse lugar, nessa hora, nessa provação, nessa situação? Só piorou? Ergue-te, levanta, esforça-te, toma uma atitude, continua caminhando, não desiste não. Pega o filho quase morto, pega a promessa quase morta, parece que não vai ter nada, isso aqui não vai sair nada daí, porque o Senhor não esqueceu da promessa que Ele fez. Foi 17 anos atrás, foi há 10 anos atrás, 5, 2, 1 mês, 2, não importa. O Senhor não esqueceu da promessa. Ergue-te, levanta-te, confia no Senhor. Foi o que Ele disse para Agar. É o que Ele diz para nós hoje. Levanta. Muitas vezes, não é? A gente fica esperando que alguém venha e nos ajude. Vamos, olha, levante-se. Vem cá que eu te ajudo. Deus não falou para Agar: espera alguém no deserto. Porque se você for esperar alguém aí no deserto, sabe o que vai acontecer? Vai morrer você e o menino. Se você está esperando alguém para te dar a mão para levantar, você vai ficar caído aí. Deus falou para Agar: levante-se. Erga-se, levante você. E não é só você se levantar, nós temos que se levantar, ainda pegar a mão do teu filho e seguir adiante. Muitas vezes nós temos que nos levantar e ainda tomar mais a mão de quem está precisando e seguir adiante, sabe, irmãos? É que a gente fica com tanta dosinha da gente mesmo, é tanta alta compaixão, é tanta, né? A gente olha tanto para a gente, fica com tanta dó do que está acontecendo, que a gente fica esperando que alguém tome a nossa mão para nos ajudar. Mas Deus está falando para você: vai, vamos lá, se esforça, levanta, toma coragem, porque Ele está com você, aonde você estiver. Toma frente. E ainda o Senhor conclui dizendo: abrindo-lhe Deus os olhos,
viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A resposta estava ali na frente, o poço. Mas a gente às vezes fica rastejando e olhando para o chão, caído por causa do problema e da dificuldade. Então Deus fala para Agar: Agar, se ergue, levanta e abre os olhos. A resposta está aí na tua frente. Olha o poço aí na tua frente. Levanta, ergue e toma da água que eu estou te dando, porque isso vai te dar força para seguir adiante. E ela não só seguiu adiante, como as promessas do Senhor se cumpriram na vida dela e do seu filho. O poço estava ali, ela só precisava abrir os olhos para enxergar. Só que como ela estava tão triste, o filho estava morrendo, ela já estava cabisbaixa, olhava só para baixo, ela não podia ver. Mas o Senhor disse: abre o olho, Agar. E Deus está dizendo para você: abre o olho, o poço está na tua frente. Ergue-te, levanta, toma a mão, esforça e abre o olho, porque a resposta do Senhor está na sua frente. E a promessa vai se cumprir na sua vida. Amém, queridos? Aonde você estiver, onde você for, aquilo que você colocar diante do Senhor, não fuja, mas dependa dEle, porque Ele estará contigo. Se eu subir ao monte, se eu descer às profundezas, se eu entrar, se eu sair, aonde eu estiver, o Senhor conhece, o Senhor me sonda e me conhece. E Ele sabe o que eu preciso. Esse é o Deus em quem nós confiamos. E se nós estivermos nessa posição, na dependência do Senhor, Ele não vai te deixar perecer. Ainda quando parece que acabou tudo, o Senhor vai providenciar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, porque Ele está conosco. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu não sei qual é a aflição. Eu não sei o que te aflige hoje. Eu não sei se você está na situação, né? Se você está na casa da aflição, ou se você está no deserto. Mas eu sei que o Senhor está vendo onde você está. E hoje Ele quer que você se erga, se levante e abra os olhos para ver o livramento. E eu vou orar por você para isso. Amém? Para que você se erga, se levante. Para de rastejar, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente está lá: Senhor, me ajuda, mas não para de rastejar. O Senhor quer que você se levante, porque se você não se levantar, como é que você vai dar o próximo passo? Como é que você vai seguir adiante para tomar posse da sua vitória? Então que hoje o Senhor te levante, te dê essa força especial, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, Pai querido, eu oro pelos teus servos agora. Eu oro por tua igreja. Eu oro por aqueles que estão neste lugar e que precisam dessa força especial, desse renovo. Ó Pai, que precisam se erguer nessa noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, não possamos ficar parados esperando, como diz a tua palavra, que nós possamos nos erguer nessa noite. Eu sei que muitas vezes não há força em nós mesmos, mas pela força do teu Espírito Santo, pela força do teu poder, pela força da tua palavra, pela força do sopro de Deus na nossa vida, nós possamos nos erguer em nome de Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, Pai, para ver o poço da provisão. Abre os nossos olhos para ver aquele poço que traz a água viva, que vai saciar a nossa sede, que vai suprir, Deus, em nome de Jesus, a nossa necessidade, Pai. Deus, ó querido Pai de amor,
amor, Pai que conhece cada situação, em nome de Jesus Cristo, seja o lugar onde nós estivermos, no mais escondido, no mais profundo, na maior angústia, na maior provação, na maior aflição, em nome de Jesus, vai alcançando cada vida, porque o Senhor sonda e conhece, o Senhor nos vê, Pai. Eu quero que o Senhor alcance agora, em nome de Jesus Cristo, com os teus olhos de amor, com os teus olhos que vão, Deus, até os lugares, até os recônditos mais longes, mais distantes. O Senhor possa entrar agora, Deus, e alcançar, e nos trazer para fora, Deus, e nos trazer, Deus, para diante da tua luz esplendorosa, Deus, tirando-nos da angústia, da ansiedade, da confusão, da autossuficiência, da autocomiseração, em nome de Jesus. Mas que o Senhor traga para nós, Pai, um espírito renovado, um espírito fortalecido nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e o teu nome seja glorificado em cada vida e em cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Sopra fôlego novo e esperança nova, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja, para a glória de Deus. Amém.